Senhor presidente, antes de eu ir diretamente aqui ao assunto que me traz à tribuna, eu quero aqui me reportar a um jornaleco que tem lá no meu estado. É um tal de jornal Em Tempo de Mentira. Ele diz o seguinte, eu queria até que fizesse aqui uma foto desse jornal. O jornal diz o seguinte, senhor presidente: Supremo Tribunal Federal, STF, dá um belo coice e uma boa chifrada em Telmário Mota. Ele está querendo se referir porque o Supremo proibiu a vaquejada em todo o Brasil. Primeiro, o Supremo não está me dando nenhum coice porque eu nunca pratiquei vaquejada. E chifrada, eu não sabia que os membros do Supremo fossem pessoas que tivessem chifre. Agora, isso aqui é bem feito para o Supremo. Eu peguei um coice, sim, quando o Janot pediu a prisão do senador Romero Jucá, que é o dono desse jornal. Aí, sim, não pegou só coice o Telmário, não. Pegou coice o Telmário, o povo de Roraima e o povo do Brasil. Porque esse cidadão deveria estar preso, porque ele praticou, sim, um ato muito pior do que o Delcídio Amaral. Então, o lugar dele era na cadeia. Mas bem feito para o Supremo, que não botou ele na cadeia, agora ele está dizendo que o pessoal do Supremo anda dando chifrada e coice. Então, eu queria dar esse recado para os ministros do Supremo, que proíbe a vaquejada e não prende uma pessoa denunciada em corrupção nesse país. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvinte da Rádio Senado, telespectador da TV Senado, eu venho discutir com esta Casa a decisão do Supremo Tribunal Federal em proibir a vaquejada no Ceará. O doutor Marco Lima, da Associação Brasileira de Vaquejada, informou que essa decisão partiu de uma lei estadual que regulamentava a vaquejada. Apenas no Ceará acontece mais de 700 provas por ano, gerando cerca de 600 mil empregos direta e indiretamente, movimentando cerca de 14 milhões por ano só naquele estado. Agora multiplique esse valor por todos os estados brasileiros. Senhor presidente, a vaquejada nasceu da líder do sertanejo na Caatinga para pegar o boi fujão que era criado solto na Caatinga e no Cerrado. Devido aos muitos galhos e espinhos, os laços ficavam presos. Então o sertanejo tinha que mostrar habilidade em segurar o animal pelo rabo, fazia um malabarismo para derrubar, dominar e entregá-lo são e salvo ao patrão. Se esses bois fugissem, aconteceria o efeito manada. Toda a boiada se espalharia. Então, o trabalho do vaqueiro era pegar esses bois e trazê-lo para juntos dos demais e também fazer alguns tratamentos de ferimentos, etc. Essa peleja foi aperfeiçoada e trazida para a cidade e há mais de 100 anos virou parte da cultura nordestina. Hoje obedece a regulamentos e regras. A principal delas é proteger o animal. Isso não podemos negar. É falso afirmar que os animais são maltratados. Se o boi é o ganha-pão do vaqueiro, como o vaqueiro vai maltratá-lo? A proibição desse esporte faz um estrago enorme na economia local e nacional, pois a vaquejada é uma competição que acontece em praticamente todos os estados brasileiros. Em vez de proibir, por que não regulamentar? Por que não impor regras? Os empresários do setor foram poucos ouvidos, precisavam ser ouvidos. Eles não tiveram chances de explicar como a atividade funciona. Senhor presidente, é possível que, incidentalmente, numa determinada ação, se colha provas técnicas dentro do contraditório, através de perícia, e se comprove, naquele caso concreto, independente da lei, e não por subjetivismo, que determinada prática constitua uma agressão aos animais. Mas é ação direta de inconstitucionalidade, que é o que aconteceu, uma DIN, em face da lei estadual do Ceará, não é possível em uma DIN, dilação probatória ou exames incidental, pericial, logo apesar de terem trazido ilações sobre a vaquejada nesse julgamento.
E tudo na base do achismo, porque não há lei federal que regule, que determine, regulamente e esclareça. Não há essa prova válida nessa DIN, que se discuta a única e tão somente aspectos legais. Só se admite discussão de princípios de direito sobre afronta à Constituição. Não é possível dilação probatória em ADIM. Não se ouve testemunha, não se faz diligência, não se faz perícia. Isso decorre da lei. Então, qualquer fundamento da decisão que esteja embasada em qualquer prova que não seja discussão meritória constitucional é completamente sem valia, porque não respeita a ampla defesa, porque não respeita a ampla defesa do processo legal. Além disso, senhor presidente, vou lembrar da nossa Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, sem prévia cominação legal. Nossa legislação é descritiva, escrita e anterior. Para que uma conduta humana seja considerada criminosa, é preciso que haja um texto de lei anterior à conduta, descrevendo aquela atividade como criminosa e combinando a ela uma pena. Na legislação pátria, não há nenhuma lei que criminalize o galismo, nem muito menos a vaquejada. O que eles estão querendo fazer é uma analogia incriminadora, o que é proibido pela legislação, ou até uma interpretação extensiva da lei que a legislação pátria não aceita, não admite. E ao particular, nossa legislação é bem clara. Ao particular, tudo que não é proibido é permitido. Diferente do ente público, onde só pode ser feito o que tem escrito na lei. Ou seja, se não há nenhuma lei criminalizando essas condutas, elas são permitidas pela ausência de criminalização. O que acontece é um preconceito generalizado, estabelecido e incentivado por pseudos ambientalistas que de preservadores não tem nada. Querem preservar, quem preserva são os produtores. Eles têm muita alienação, muito delírio utópico. A perseguição às culturas e tradições, que tem como referência a interação entre homem e animal nas atividades desportivas, sofre hoje uma perseguição ideológica, não legal, uma perseguição ideológica que tem que ser combatida. O criador tem que sair do casulo, vestir o escudo e botar a espada na mão e ir para a batalha. Quando eu falo isso, é por simbologia, que a sua arma é a verdade e a sua coragem que vai ser transformada nessa verdade. Somente e de parar de esconder, ou precisa parar de se esconder e de assumir como avicultor esportivo e como praticante de esporte que envolve qualquer tipo de animal. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, vejam como a situação é complicada. O Supremo decidiu por 6 votos a 5 que fosse uma atividade cruel, a votação teria sido por unanimidade. O principal argumento do ministro do Supremo é que a vaquejada é uma prática cruel para os animais. Senhores ministros do Supremo, se é para falar de esporte violento e cruéis, vamos lá. Quem disse que os cavalos bem nutridos, mostrados nas Olimpíadas, não são maltratados? Vocês sabem como eles são treinados para saltar? Por exemplo, os cavalos que saltam, hoje, eles passam por uma manga para treinar a saltar. O seu condutor tem espora, tem chicote, ou acham que é de graça? Imagina o animal pular 6, 7, 12 obstáculos numa só hora, num só momento. Isso não é maltrato? O animal que faz polo, que joga. Agora mesmo, na Europa, se eu não me falha a memória, 2 animais foram infartados. Agora, o polo esse esporte que foi usado agora nas Olimpíadas, que é o hipismo, é um esporte de rico, né? Aí ninguém toca, ninguém mexe, ninguém realmente quer proibir.
Agora, quanto à vaquejada, que é uma coisa cultural, oriunda do nordestino e do nortista hoje em quase todo o Brasil, aí pronto, querem fazer a proibição sem fazer um estudo devido e necessário. O futebol. Existe uma coisa mais violenta do que o futebol? Quantos atletas se quebram? Quantos morrem? Quantos têm paralisia? Né? Ali tem choque, que possam, uma pancada craniana, que possa vir realmente ficar até paraplégico, na sua coluna, etc. Nas torcidas organizadas, quantas pessoas morrem, né, nesses movimentos de torcidas organizadas? Ninguém vê isso na vaquejada. Então, quando se trata de qualquer tipo de esporte, há qualquer tipo de risco. Daí, criminalizar a vaquejada sem nenhuma lei é naturalmente um absurdo. É nesse sentido que eu me imponho totalmente ao contrário. Há poucos dias, por exemplo, aqui Brasília sediou essa tal de Vale Tudo aí, essa UFC aí. Coisa mais absurda, o UFC. As mulheres se espancam lá, é sangue para todo lado. Os homens se maltratam, é chute, é pontapé. E todo mundo aplaude. Todo mundo vê pela televisão. Passado em horário nobre. Não é violento isso? Isso é pelo dinheiro. O homem nasceu para fazer isso? Para se espancar, se bater, se machucar? A mulher também? Não. Mas, e o Supremo? Como é que fica nisso? Então, é preciso analisar tudo que realmente está colocado. Por último, eu queria aqui mostrar o sentimento hoje das pessoas que moram no Nordeste, principalmente os jovens do Nordeste. Vejam, por exemplo, essa jovem aqui, o que ela fala. Me levantei de repente, pois veio um verso na mente e eu decidi para tu mostrar. Pois só quem vive é quem sabe que não existe maldade quando decide criar. A seca que faz ressecar qualquer tipo de plantação, que só quem vive no sertão é quem já viu o gado sofrer, sem água ter para beber, e o capim não existe mais. E cadê que um deputado faz um poço ou uma cisterna para garantir a inverna e pensar nos animais? A vaquejada surgiu para salvar muita gente, pois muito pobre, carente, que não pôde estudar, conseguiu a vida ganhar através da vaquejada. Sustentou família, construiu morada, para depois ouvir um desaforo de um bando de caba calouro querer acabar assim do nada. Pergunte a algum se já foi a uma festa de apartação, onde tem o filho, o pai e o irmão da vaquejada sobreviver. Muitos não sabem ler e nem escrever, andando nas vaquejadas do mundo, mas é bem melhor do que o ser um vagabundo, que só faz roubar, matar e morrer. É do causeiro ao julgador, entre o vaqueiro, entre o tratador, é o que movimenta a renda do sertão, é o que sustenta o cidadão, o verdadeiro trabalhador. A indignação martela no meu peito em ver o país desse jeito, em querer mexer no que tá quieto, igual em uma casa sem teto, que abala logo a estrutura. É querer acabar a cultura, e o Nordeste fica sem nada e acabar com a vaquejada. É uma verdadeira loucura. Esse é o sentimento de uma outra moça. Como acabar essa nossa cultura tão bonita? Eu vim de uma geração e sou de tradição, e vaquejada tá na minha veia. Não pode acabar. Vou chorar com saudade da boiada. Amanhã, o Brasil, de norte a sul, vai se mobilizar. Tem que ir às ruas, mostrar que a vaquejada é uma cultura centenária do povo brasileiro e que ela pode ser praticada assim como é o hipismo, assim como é o futebol, assim como é o vale tudo, assim como é o tufe, ou que vocês acham o animal ser submetido a correr 2.400 metros. Isso não é maltrato, não? Então, assim como é possível o tufe, assim como é possível vaquejar o hipismo, o polo, como é possível vale tudo, como é possível o futebol, há de se normatizar a vaquejada e deixar o povo do Brasil, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul, que tem hoje a vaquejada como a sua cultura. Amanhã, vamos à luta,
Vamos mostrar às autoridades competentes que eles deviam largar a sua toga, vestir o gibão e olhar a necessidade do homem do sertão.